e tinha 2 luas no sonho, eu tava num planeta estranho, e eu tava em outro planeta ainda, um sentimento de propósito e um sentimento de união. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje, sim, é mais um vídeo de entrevista. Vocês sabem, toda sexta-feira eu trago aqui para o canal as pessoas mais interessantes dessa internet e as que não estão na internet também. No vídeo de hoje eu vou conversar com Douglas Flamino. Ele que é do canal Experiência Flamino, você deve conhecer, um canal bem legal aqui do YouTube. No canal ele faz várias experiências, bem como o nome sugere, porém algumas delas têm cunhos muito sobrenaturais. Só que aí a gente conversando sobre as experiências, de repente ele começa a lançar aqui no vídeo memória de contatado, ou seja, será, gente? Será? Bom, o vídeo tá muito interessante, ele vai contar coisas muito interessantes. Inclusive a gente falou bastante sobre projeção astral também, então assim, é conteúdo, é assunto, é o que a gente gosta. Eu gosto de pessoas interessantes que têm a agregar. Com vocês, Douglas Flamino. Seres, olha com quem eu estou. Oi? Com o Doug Flamino. Gente, o Doug, ele é, assim, o nosso maior experimentador da internet, se assim nós podemos chamar, né, Doug? Ele experimenta de tudo. É, Nem tudo. só não Mas chegou a vez ainda de algumas coisas, mas vai chegar. vai chegar, esse dia vai chegar. E aí, gente, eu descobri por intermédio de uma amiga que ele me assiste também, eu assisto ele. Aí eu queria saber sobre as experiências sobrenaturais que ele fez, porque tem tudo a ver com o canal. E a gente está aqui falando de frente com uma pessoa totalmente cética, né, Doug? Pelo que eu entendo de você. Bastante. Mas, assim, em muitos aspectos já não, sabe? As experiências em si também já foram tirando o meu ceticismo de pouco em pouco. E Mas você pra muita começou as coisa ainda tô cético. experiências por causa disso, para poder tirar esse ceticismo. É, também. É sempre um motivinho a mais, assim, você fala, deixa eu ver se é verdade, sabe? Faz sentido. E aí tem 3 experiências que eu gostei muito que eu vi no teu canal, e uma delas, inclusive, eu faço. Mas eu quero começar pela mais light que eu achei, que é o Hum, iDozer. o iDozer, nossa, fiquei tão decepcionado com esse vídeo. Você ficou decepcionado com o vídeo? Porque você Hum, realmente me convenceu. não, eu fiquei decepcionado com o que eu tava com expectativa do que eu ia Ah, utilizar, porque eu tava pensando que ia ser, assim, a coisa mais suprema do mundo, sabe? Tipo, que o efeito ia bater forte pra caramba. E teve alguma coisinha? Teve alguma coisinha, mas eu não sei até onde foi por causa do iDozer, ou se foi como se fosse uma auto-hipnose, sabe? De tanta tô expectativa que eu ligada. tava criando que eu mesmo criei aquela sensação, sabe? Uhum. Mas muitas pessoas falaram que eu utilizei o errado e que quando a gente utiliza de forma errada, a gente não baixa com todos os hertz e tal. Mas eu comprei o negócio. Eu entrei no site, comprei, porque pessoas me falaram: se você não comprar, se você baixar da internet, não vai vir com todas as frequências necessárias. Então eu fui lá e comprei. E ainda assim, do que estava descrito lá de resultado que causaria, eu não senti. Mas eu tenho uma teoria sobre isso. Eu nunca senti outros efeitos de drogas. Então, às vezes o negócio ele só induz a uma coisa que você já sentiu, talvez, sabe? Tipo, Não precisa faz uma ouvir. regressão assim? Como se fosse isso. Como Ah, se ele capturasse algo do cérebro que você já passou e fizesse reacontecer aquilo. entendi. Porque as outras sensações que eu senti, eu já havia sentido antes. Então, talvez faça sentido. Mas eu já vi relatos de uma galera que, meu Deus, Tá, usou o mas negócio. explica para as pessoas o que é esse iDozer. iDozer é como se fosse uma droga virtual audível. Você vai colocar o fone ali, tem até especificações de fone, não é qualquer fone que você consegue colocar que vai funcionar, tem que ser aqueles fones que abafa bem, que, que funciona bem o lado esquerdo e direito, sabe, de forma Uhum. separada, e ele vai gerar o efeito da droga que tá prometendo lá. Quem sente o efeito diz que não é exatamente o efeito igual da droga, mas que é algo forte e semelhante. Então você entra lá no site, aí tem lá tipo LSD, ópio, tem nome de droga que eu nunca nem ouvi falar lá, que eu nem sei se existe a versão física Uhum. do negócio ou se é só em iDozer.
E aí mostra mais ou menos assim o efeito da droga que vai causar. Não sei se o efeito da droga, mas o efeito do iDozer em si. Você Entendi. olha lá e aí tem o efeito do iDozer. Aí eu selecionei já direto nas mais fortes, porque ele é dividido por categorias de média, fraca, forte e tem um além do forte, assim, que eu nem lembro qual que era o nome, acho que é O Extreme, um negócio morra. assim. É, tipo E o isso, morra. overdose. Sim. Overdose de iDozer. Aí eu falei, tá, eu fiquei com medo de início, né? Eu falei, vai que o negócio funciona, vou começar por umas mais levinhas antes, né? Aí peguei as mais levinhas e passei depois para as mais fortes, mas ainda assim, se eu me lembro, acho que a que me gerou maior efeito nem foi das mais fortes. Foi da levinha, mas foi um efeito muito parecido com o que eu tive já com meditação. Uhum. Então, a minha expectativa estava muito alta pro que era o iDozer. Ainda assim, dentro do vídeo, muitas pessoas falaram que existiria uma forma melhor de utilizar, que eu não fiz isso, mas eu tava tão cético, sabe, que eu falei, mano, Uhum. deixa pra lá, eu não quero dar Cansei. profundidade a isso. Você nunca tentou? Nunca tentei, sabe por quê? Porque eu sou o Hum. contrário de você. Gente, o Doug ele tem um negócio que nada faz efeito nele, né? O meu é o contrário, Doug, tudo faz Ah, efeito você é em mim. sensível? É, tipo, eu sou muito sensível a remédio, a droga também. Eu tive Putz, umas experiências bem ruins, assim, bizarras. E eu sou sério? sensível num nível que parece que eu abro meio que um portal mental, sabe? Então eu Putz. acabo incorporando umas coisas bizarras. Então, pra você podia dar um efeito e bem ruim, né? É, então, assim, eu sempre tô tentando pro lado mais natureba da coisa, sabe? Tipo, Uhum. chás, entendeu? Não, nada Agora, digital, né? e outra, esse negócio do áudio subliminar também, ele tem muitas controvérsias também, né? Tem gente que fala que muda a cor do olho. Você já viu isso? Já fiz uma experiência tentando modificar a cor do olho também. E 30 dias o que baseado que deu? nisso. Olha, teve gente que eu fiz o antes e depois do vídeo, tentando estar na exata mesma iluminação, Uhum, iluminação do dia. Eu não percebi diferença, mas teve gente que fala: não, o seu olho ficou mais âmbar, sabe? Mas eu sim. mesmo não percebi diferença. E eu fiz tanto aquilo, eu usei. Como que era o nome daquilo? E ainda assim eu não percebi diferença. Eu escolhi uma cor que não tava tão distante do meu olho Uhum. pra ficar mais fácil ainda, sabe? Eu falei, não vou escolher vermelho. Dá para Aqui escolher é a cor pelo áudio? bioquineses, bioquineses. Ah, bioquineses, tá. É Bioquineses isso meio que mesmo. é um negócio que você, não só com o olho, você pode modificar partes do seu corpo só com autoafirmações, meio que é isso. Tá. E aí eu os, os tentei. cirurgiões plásticos estão falindo nessa hora. Nossa, já pensou? Nossa, não gosto do meu nariz. Cirurgiões. Aí, tipo, essa experiência, então, a gente não poderia considerar ela que foi sobrenatural, né? Tipo, uma coisa só. Se de repente Uhum. descobriram que o cérebro reage a determinadas frequências. Eu acredito que sim. Eu acredito que isso ainda seja muito além do que a gente é capaz de imaginar. Uhum, Mas talvez eu sou uma pessoa pouco sensível demais pra ter percebido. uhum. Porque não é só com Concordo. isso que eu sou muito insensível, dá pra dizer assim? Minha Uhum. sensibilidade é muito baixa pra tudo. Tem explicação? Tem. Não, pelo menos fisicamente com relação às drogas tem explicação. Com Uhum. relação a drogas, remédio, bebida alcoólica, qualquer coisa que vá pro sistema nervoso. Eu tive meningite quando tive, acho que 4 anos. Hum. E o efeito colateral, uma das possibilidades de efeito colateral da meningite é ele atacar uma coisa que se chama barreira hematoencefálica. A Uhum. barreira hematoencefálica é como se fosse um filtro das coisas que sobem para o sistema nervoso. E isso atacou a minha barreira, o efeito colateral da meningite atacou a minha barreira hematoencefálica e o meu filtro é hiper fino. Uhum. Então, assim, eu já tenho, infelizmente, sabe, hoje em dia eu não tento mais, mas eu já tentei me drogar, ficar bêbado. Eu já tive problema até com anestesia pra funcionar. E não vai. Tomei O até que é ayahuasca. foda, né? Porque, tipo, se precisar de uma cirurgia. O médico me falou que em doses cavalares e de preferência intravenoso tem uma chance alta de rolar. Ou seja, Uhum. se eu usasse heroína, rolaria. Mas eu não tô disposto, entendeu? E cirurgias, eu já fiz cirurgias e a maior parte das anestesias funcionou. A geral, né? Você Só dois fala. casos. No geral, nunca tomei. Ah, tá. Mas, Não, assim, local funcionou. ainda Só bem, duas que né? deu meio ruim, assim, sabe?
Tô ligada. E aí, por exemplo, essa daí a gente não pode considerar que foi muito uma coisa sobrenatural. Mas e o Não. Sete Além, hein? Meu, o Sete Além, eu tava com medo, você não tem noção. Eu sou aquele cético que tem medo pra caramba, Sei. sabe? Tipo, nem vai funcionar, mas eu tava fazendo, eu tive que trocar de camiseta 2 vezes durante o vídeo. Porque. O que era o Sete Além? Tem muito registro, assim, de gente que presenciou, né? Que foi meio que pra essa outra dimensão que tá no mesmo lugar aqui, que, na minha opinião, seria, sei lá, um plano espiritual. E só que, sei lá, mais um umbralino, algo assim. E as pessoas descrevem coisas muito parecidas. Então seria uma extrema coincidência, né? A pessoa Concordo. falar, eu passei para tal local onde tem isso, isso e isso, e várias outras pessoas mencionarem, sem saber o relato das outras, que viu isso, isso e isso também. Aí eu fiquei tipo, naquela, tipo, ai meu Deus, tomara que dê errado. Sabe aquela experiência que se der certo vai dar muitas vezes, só que se der Sim. errado eu vou dar graças a Deus? Aí falei, vou testar todos os rituais que eu vi na internet, porque aí algum pode dar certo, né? Eu não sei se eu testei da forma exata, mas eu acho que sabe quando você tá querendo tanto que dá errado que a coisa não dá certo? E aí eu fui testar. Na do elevador, eu não consegui entender mais ou menos como que acontece essa do elevador, mas você tem uma ordem pra ir. Esse foi, não sei se foi o primeiro dos rituais que eu testei. Eu não coloquei na ordem correta no vídeo. Você entra no elevador e você coloca em uma ordem pra parar em tais andares. Pra quando você chegar no andar final, você meio que sair pra Sete Além. Muita gente diz assim que essa saída pra Sete Além, você tá continuando vivendo a sua vida normal, você passa por essa outra dimensão e volta. Então você vai perceber menos pessoas, as pessoas mais estranhas e o lugar mais sombrio, uma energia meio ruim. Você percebeu isso? Não, graças a Deus. Porque meio que existia uma confirmação, né? Pra saber se você tá em Sete Além, que seria uma mulher entrar no décimo andar. Você não tem noção quanto que eu rezei pra não entrar uma mulher no décimo andar. Porque se fosse uma moradora normal Você do dá um prédio, soco nela. nossa, eu não saberia o que eu ia fazer. Eu acho que eu ia chorar, não sei, eu ia ficar muito em pânico. Que horror! Mas imagina qual a chance, sabe, de entrar uma mulher no décimo andar, bem no momento que eu tô fazendo essa experiência. Realmente. Aí eu ia sair em choque. Aí eu ia sair em choque do elevador. O outro dos rituais que eu fiz foi aqui em casa. Tinha que acender velas, escrever Sete Além, não lembro quantas vezes, em um papel, com uma estrela de 5 pontas, um pentagrama. Invertido ou normal? Normal. E aí deixar escrito no papel, em volta das velas, e esperar algo acontecer, né? Aí, inclusive no vídeo, um monte de gente falou que viu um negócio no espelho, e eu fiquei procurando esse negócio no espelho. Realmente, existe um vulto lá, mas eu não sei se foi reflexo do meu braço. Eu prefiro Você não tem bicho de pensar nisso. estimação? Não. Aí eu prefiro não pensar nisso porque eu moro sozinho e tenho medo, sabe? Eu vou falar, não, foi só um reflexo, Ele nada invoca demais. e depois tem medo. Meio Bom, tosco, né? licença. As pessoas ficam pedindo pra fazer aquele negócio de Ouija, sabe? De Ou Ija, tabuleiro. sei, tô ligado. Meu, mas não vou fazer mais nem ferrando esse negócio. Porque nesse eu Então, acredito e eu já vi rolar, sabe? eu já vi também. Sério? Mas você já fez? Não, não fiz, eu tava de fora, mas eu vi. Tomara Você que vai atrair o pra dentro da negócio do tua Sete Além casa, funcione né? do mesmo jeito. Exatamente. Então, eu não sei exatamente como que funciona, se não funciona do Sete Além. Eu conheço o criador do Sete Além, que é o Luciano Milite. Eu tenho ele no WhatsApp, inclusive. Porque Sério? ele que foi a primeira pessoa a falar sobre. Eu fui atrás dele, pedi uma entrevista, ele aceitou, ele é super gente boa. Ele tem um canal, né, do YouTube. Ele é a primeira pessoa a falar e aí ele patenteou e tudo, porque ele foi realmente. A história de Sete Além, ela começa num ônibus. Ele voltando da faculdade, ele entrou no ônibus e o ônibus foi para um lugar que não deveria Não, ter eu ido. acho que eu vi o vídeo desse cara. Bizarro, mas eu conheço por causa do canal, eu queria que ele participasse, porque tem muita gente que fala sobre o Sete Além, tipo, no YouTube, e que pega as histórias dele sem dar crédito, sabe assim? Tipo, conta as histórias dele sem dar crédito. Aí eu queria direto com ele, né, pra poder... Pô, você é o cara que foi pra lá, então vamos... E eu conheço, e eu tenho certeza que é uma dimensão muito próxima da nossa, sabe? Eu não sei Física, exatamente né? o Ainda que você... material. Eu não sei o que você invocou pra dentro da tua casa. Espero que nada.
Claro que nada. Tô brincando. Não tem Espero que acontecido nada de errado até então. Não? Ah, então. Não. Então aquelas tu não funcionou. Você tem que fazer o 2.0. Ainda não? Oxe, já foi o vídeo, não preciso mais de ritual nenhum, não. Tô de boa. Agora, um que me chamou bastante atenção que você fez, que até tem uma sugestão de outra experiência, mas eu vou falar depois, é sobre a projeção astral. Esse aí eu acho que você realmente... Eita! Esse aí eu acho que realmente se sentiu alguma coisa. Esse deu certo. Ah, maravilha. Então nos conte. Esse deu certo. Tipo, e é um assunto que eu gosto muito, assim, muito. Eu também. Eu li a rodo. Você pratica? Eu sou praticante também da projeção astral. Pelo menos 3 vezes por semana. Caramba, sério? Que inveja! E eu já fiz até vídeo no canal falando das técnicas. Falou com o Saulo, não falou? Eu falei com o Saulo e com o Wagner Borges. Ah, os dois. Não, é que o Wagner, ele tinha um instituto, né, da projeciologia. Eu não sei se ele tem ainda. E ele participa da revista UFO. Então, além disso, ele também, além das projeções, ele tem contato com o alienígena. Então, é sensacional o trabalho dele. Sensacional. Ele projeta e faz contato. Eu vi bastante coisa do Valdo Vieira. E depois que eu comecei a ver esse negócio mais de UFO, assim, de contato com extraterrestre, que me interessa muito, eu passei por uma moça chamada Mônica Medeiros. De Medeiros. Já entrevistei ela aqui no canal também. Ela é sensacional. Nossa, você entrevistou ela? Sim, ela é ótima. Muito, muito, muito legal. Preciso ver essa entrevista. Antes de conhecer a Mônica e tal, tipo, só conhecendo o Wagner mesmo, o Saulo e o Moisés Zagui, que eram minhas referências. Conheço o Moisés, tenho no WhatsApp também. Meu Deus, quem que você não tem no WhatsApp? Eu tenho o Jorge Versilo no WhatsApp, Musk. então assim, você vai vendo que o negócio... Que legal, o Elon Musk não tenho. Não, mas é toda essa galera da projeção e dos contatos com os ET eu tenho no WhatsApp. Eles são super parceiros. Nossa, que da hora. Se um dia eles verem esse vídeo, um abraço pra todos. Gosto muito de todos eles. Deixarei a mensagem. E aí, assisti vídeo a rodo de todos eles e tentei. Ah, inclusive eu tento isso daí com frequência. Acho que tem até mensagem no WhatsApp de... Antes de ontem, um amigo meu falou, mano, vamos tentar junto? Falei, vamos. E o que eu uso ainda como referência é sempre o áudio do Saulo. Porque que é o melhor sempre... pra mim. Pra mim Ele é o melhor. Sim, melhor é muito áudio. bom, é muito completo, Sim. né? E outra, eu não sei se... eu acho que eu falei isso numa entrevista, mas o dia que eu gravei uma entrevista com o Saulo, eu saí do corpo. Sem precisar fazer a técnica. Que inveja. Você precisa conversar com ele. Você precisa conversar com ele verdade, real. Né? Ele chegou a comentar no meu vídeo lá do Projeção Astral. Então, mas já nunca conversei com ele assim. Ele é muito bom. Eu não sei como que ele fez aquilo, mas eu gravei, tipo, igual eu tô gravando com você. A gente conversou sobre vários assuntos. Eu deitei na cama e eu saí do corpo. Caraca, você já tinha tido experiência de projeção astral inconsciente, assim, sem tentar sonho? forçar? Ah, não, sem tentar forçar, não. Não? Aí foi com o áudio do Saulo que eu comecei realmente a sair. Ah, que da hora, também foi com o áudio do Saulo. É muito bom aquele áudio. Melhor áudio do recomendo. Mundo, não tem como... Recomendo muito, ele é muito bom. Mas então, a sua experiência? Então, a minha experiência, você até mencionou de regressão, eu fiz uma experiência de regressão no canal. Pois é. Eu fiz em casa, né? Foi uma experiência que meio que tava viral, assim, no YouTube. Um monte de gente... Quando viraliza alguma coisa no YouTube, Deus e o mundo vem pedir pra eu fazer teste, né? Como se eu fosse... tem que fazer A galera mesmo. tem super credibilidade, né? Porque quando não dá certo, eu realmente falo. E aí eu falei, beleza, vou fazer essa regressão, né? Aí fiz lá, o que aconteceu? Eu tive um sonho lúcido, eu já tenho mais experiência com sonho, né? Eu tive um sonho lúcido, eu meio que entendi aquilo como uma indução de sonho. E aí foi um sonho muito aleatório, né? Tá, mas assim, você fez a regressão e daí você teve o sonho lúcido? Isso. Ou ao contrário? Foi no mesmo momento. Ah, tá. Eu fiz assim, tipo, fui dormir e tive esse sonho e aconteceu uma coincidência extremamente bizarra. Aí já é um processo de uma história, né? Há um ano atrás, mais ou menos, eu fui tomar ayahuasca com a minha mãe. Pra uma experiência. Eu falei, mãe, vou tomar ayahuasca pra uma experiência. Aí ela falou, posso ir junto? Eu falei, que mãe descolada. Gostei. Minha família toda foi. Adorei. Minha família inteira é sensacional, assim. A minha mãe que me apresentou a projeção astral. Aí, só que com o Lobsang Rampa, ela lia livros dele. E aí, minha mãe foi junto,
Eu tomei, por causa desse negócio da barreira hematocefálica, não aconteceu nada comigo, foi tipo beber água. Caramba, Eu você repeti não dose. reagiu ao ayahuasca? Não, foi 2 doses bem. Foi 2 copinhos de americano cheio. Não aconteceu nada. E eu vendo as pessoas tendo aqueles resultados Surtos. fortíssimos. Quando eu perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, você tá sentindo alguma coisa? Ela vomitou. Eu fiquei tipo, meu Deus. Ela Aí eu tá vi um monte de gente começar a vomitar. Eu falei, meu Deus, isso vai começar a acontecer comigo? Aí passou lá 1 hora, 2 horas, nada. Passou. Fiquei a noite toda lá olhando o pessoal, fui sair pra passear depois no matinho. Não aconteceu nada, só que minha mãe engrenou na ayahuasca, assim. Ela começou a ir em rituais de ayahuasca, assim, muito. E ela começou a. Foi assim, a virada de chave da vida da minha mãe foi por causa da ayahuasca. Positivamente. E ela começou a ter contato com seres de fora. E dentre esses seres de fora, ela sempre mencionava um rapaz que ela nomeou de homem papagaio. Porque ele parecia ter a aparência de um pássaro. Sim, os Blue Avians, provavelmente. Acho que era Aviários o nome que ela mencionou lá. Uhum. Mas era meio que uma situação que ela deu assim o nome, sabe? E aí, esse sonho que eu tive, eu tinha. Eu falei, eu acordei, eu desenhei. Isso foi antes de saber essa descrição da minha mãe. Uhum. Eu sonhei que eu tinha pelos no corpo, muito pelo assim, porque eu sentia o vento bater e fazer assim, sabe? Como se fosse um cabelo comprido Uhum. mesmo. Só que no corpo inteiro. E tinha 2 luas no sonho, eu tava num planeta estranho. Tinha 2 luas e árvores, só que as árvores eram em formato de pedra, não era tipo uma árvore que sobe. É como se o tronco da árvore fizesse assim no chão Uhum. e virasse uma bolinha. E eu tava super prestativo, assim, em prestar atenção nos detalhes do sonho porque eu tava lúcido. Eu sabia que era um sonho, eu só não lembrava que eu tinha feito aquilo pra uma regressão, mas eu tava consciente de que eu tava sonhando. E eu andava, e sem ter árvores em volta de mim, caía cipó. Tipo assim, na minha frente eu tirava os cipós e ficava me questionando, né? Nossa, por que cai cipó? E o céu era rosa, eu desenhei, eu ilustrei tudo o cenário do sonho logo depois de acordar. E fiz a descrição pra não esquecer e tudo mais. Aí, meses depois, a minha mãe, já depois de ter tido um monte de sessões de ayahuasca e tudo mais, já ter tido contato com esses aviários, ela teve uma intuição em uma dos rituais que ela foi, que eu era um aviário. E aí eu fiquei assim, nossa, mas não faz muito sentido. Só que aí ela me falou isso e logo eu lembrei do sonho que eu tive. Aí eu falei, será que não era a pena que eu tava sentindo no corpo? Porque eu não vi, né? Eu só senti a sensação de cabelo sendo empurrado Uhum. pelo vento. E eu tava em outro planeta ainda. E ela teve essa confirmação de que eu era um aviário e que vim por certos motivos e tudo mais. E aí encaixou as coisas, sabe? O que eu tava achando completamente aleatório bateu com uma super coincidência do que minha mãe achou. E o que completou esse encaixe foi uma meditação que eu tive. Eu medito bastante. E em certo período eu fiz uma experiência mais aprofundada em meditação pro canal. Então eu me aprofundei muito. Eu vi. E meditei durante mais tempo e tudo mais. Acabei entrando nos transes que eu nunca havia entrado. E eu não mencionei, tipo, de forma muito detalhada no canal, mas eu tive uma meditação que eu senti alguns outros, como se fosse outros sentidos do corpo, que é um pouco difícil de explicar em palavras, porque é um sentido. É a mesma coisa de você tentar explicar o tato pra alguém que nunca sentiu o tato, Tá, sabe? tô ligada. Então o que acontecia? Eu tive como se fosse um insight de muitas pessoas passando da minha volta, só que eu sabia que todas essas muitas pessoas de várias épocas do ano, tipo de Idade Média antes, sabe? De muito tempo, eram pessoas da minha família. Passavam do meu lado sem a aparência das pessoas da minha família, mas eu sabia quem era quem. Toda vez que passava do meu lado, como se fosse uma sensação de saber, de identificação. Passava, sei lá, um rapaz gordinho, eu sabia que era, sei lá, como se fosse o espírito do meu Uhum. pai dentro desses rapazes gordinhos. E passou um monte de gente, assim, como se estivesse me mostrando todas as vidas dos meus pais, né, dos meus irmãos. E quando eles passavam muito perto de mim, a visão tava meio avermelhada, não sei porquê também. Quando eles passavam perto de mim, eu sentia 2 sensações distintas umas da outra. Uma sensação como se fosse um sentimento de propósito e um sentimento de união. Quando meu pai passava perto de mim, eu sentia um sentimento de propósito muito forte, algo que existe um propósito entre eu e ele. Tipo, maior do que com as outras pessoas. Isso, Uhum. como se existisse
algum motivo para ele estar comigo, algum motivo muito bom para ele estar comigo. E eu sentia também, ao mesmo tempo, uma sensação de união. Como se eu. Sabe quando você conhece uma pessoa há muito tempo e aí você meio que já conhece a pessoa? Só que eu sentia isso de forma muito explícita. Eu sentia uma sensação de união, de quanto tempo eu já conheço meu pai e quanto tempo eu já conheço minha mãe. E entre eles também. Eu conseguia sentir essa sensação como se estivesse no corpo do meu pai. E quando passava minha mãe perto, só que não no corpo da minha mãe, eu sentia isso dele para ela. Essas duas sensações. E aí eu comecei a fazer as contas lá de quem que eu sentia mais propósito e quem que eu sentia mais união. E eu só sentia a união dentre eles. Eu não sentia a união dentre eu, como se eu tivesse sido jogado na família. Doug, tá, eu tô entendendo tudo. Entendeu? E aí, tipo, encaixou mais ainda esse negócio do ser Do o aviário. aviário. Concordo. Porque Contatado. aí a minha mãe, depois de outros meses, teve a confirmação. Eu saí dessa meditação e vim chocado falar com os meus pais, né? Eu falei, pai, você tem uma união de muito tempo com a minha mãe na meditação que eu tive, né? Eu não sei se é real, mas eu senti uma união de muito tempo entre eles dois. Quando passavam do lado do outro, eu senti aquele a sensação de união. Do propósito entre minha mãe e minha irmã. E aí minha mãe teve em várias outras, assim, mas em várias outras com os mesmos resultados, de saber que ela esteve com meu pai durante muitas vidas. Mais do que todas as pessoas ali em casa. Eu falei, caraca! Sabe, encaixou mais uma coisa. É muita coincidência minha mãe vir me falar um negócio desse. Sim, e você não tinha falado para ela, né? Eu não tinha falado. Depois dessas situações, a gente fica um pouco menos cético, porque é muita coincidência, sabe? Pra não ser real. É síncrono, ela mencionar, né? exatamente o meu pai, porque bem exatamente o meu pai, ela tinha tanto tempo assim, e nessas regressões que ela teve tomando ayahuasca, ela mencionou como foram as outras vidas e tudo mais. Ela teve muito acesso a vidas passadas. E tudo confirmava. E o negócio do propósito, o que eu enxergava, que existia mais propósito com algumas pessoas lá em casa, dentre eles, aconteceu também. Tipo, as pessoas que são mais unidas lá em casa são as que têm mais propósito entre um e outro. E meio que eu sou um intermediador lá em casa. Eu nunca existiu brigas lá em casa, mas sempre que existiu desavenças, parece que as pessoas recorriam a mim. Parece que as pessoas lá sempre recorrem a mim quando algo dá errado. Tipo, eu preciso que seu pai faça isso, fala com ele. Aí eu falo com meu pai, dá certo. Aí meu pai e minha irmã têm uma discussão. Aí eu vou lá, falo com a minha irmã, dá certo. Mesmo que eu fale a mesma coisa que meu pai queria dizer, sabe? Então, tudo encaixou. Isso também nunca foi dito, né, no meu canal, até porque às vezes é muito viajado. E não, eu te entendo perfeitamente. Eu te entendo. E aí faz sentido na minha cabeça, né? Ainda claro, é faz sentido para você, mas as pessoas, elas não entenderiam, é isso que você quis dizer. Isso. Não entenderiam e ainda julgariam de louco, né? Não, mas dentro do contexto do meu canal, você pode ficar tranquilo, porque tudo isso que você está relatando é memória de contatado. Então, você tem sérios indícios. Pois é. E aí eu passei a ter um pouco mais de fé. Não tenho 100% de crença, porque eu sou um pouco cético. Não tenho 100% de crença. Mas acredito bastante, sabe? Porque foram coisas que vieram muito fortes e muito vívidas pra mim. É difícil não acreditar. Por exemplo, quando você tem uma projeção astral, é muito difícil você passar a não acreditar em vida após a morte ou em outra dimensão, porque é muito real, é mais real que aqui às vezes. Então fica muito difícil, né? Tipo, você passar uma situação tão vívida e duvidar dela. Ainda até teve uma coisa que também nunca contei, mas eu vou aproveitar o ensejo para tal. Suspense. O meu pai faleceu há 2 meses aproximadamente. E foi muito rápido e foi um choque para a família inteira, porque ele não estava doente. E daí, depois que ele faleceu, ele entrou no hospital dia 15 e faleceu dia 27 de outubro. E dia 15 é um dia depois do meu aniversário. Então, eu falei com ele no dia do meu aniversário e depois, tipo, veio um turbilhão na nossa vida. Aí minha mãe, na situação, né, que ela ficou muito mal, porque assim, eu fiquei mal, minha irmã ficou mal, só que minha irmã mora no Canadá, eu moro na Polônia, e minha mãe sozinha no Brasil. Aí eu falei, mãe, vem passar uns dias aqui com a gente, né? E ela falou, tá bom. Aí ela falou assim, nossa, seu pai tinha 440 euros guardado.
E eu queria levar esse dinheiro, porque mesmo eu tendo pago tudo para minha mãe e para minha sogra, que eu não deixei minha mãe vir sozinha, minha sogra veio junto. Mesmo eu tendo pago tudo, ela queria um dinheiro, tipo, para lá no aeroporto de Frankfurt, se ela precisasse de alguma coisa, e também não pode entrar 100% sem dinheiro, né? Tipo, a imigração pergunta e tal. E esse dinheiro estava escondido, porque meu pai, ele sempre foi muito, assim, tipo, fissurado em segurança e tinha medo, mora em São Paulo, tá ligado? Então ele escondeu o dinheiro num lugar que minha mãe não sabia. E aí, em uma das projeções, e minha mãe já tinha procurado dinheiro, eu falei, mãe, esquenta, eu te mando dinheiro, você compra euro. Ela falou, mas o euro tá muito caro, e tá mesmo. Aí ela tava, tipo, ela já tinha desmontado a casa para procurar esses euros. Aí eu tive uma projeção, e nessa projeção eu ouvi a voz do meu pai falando, tá junto com os documentos. Caraca! E tava. Não, aí eu mandei mensagem para minha mãe e falei, mãe, você já olhou na caixa de documento? Aí ela falou assim, eu não olhei porque lá eu choro muito. Tipo, minha mãe estava muito emocionada de mexer nas coisas do meu pai, entendeu? Porque, como foi... E assim, essa caixa de documento é uma caixa que meu pai sempre teve muito ciúme dela, mesmo não tendo nada ali. Tem, tipo, umas cartinhas, nossa, o lerite dele do trabalho e tal. E eu falei, mãe, tá numa caixa de documento, olha na caixa de documento. Aí ela esperou, tipo, eu falei isso no sábado, ela esperou segunda-feira para a moça que trabalha lá em casa vir, para essa moça olhar, porque ela não queria mexer na caixa. E tava. Mano do céu. Mas como tipo, duvidar? Tipo, na minha cabeça, era um lugar que ela já tinha olhado e não estava. É meio Porque óbvio, né? se eu fosse guardar um dinheiro, tipo, aqui eu guardo numa latinha, que é tipo uma lata essas assim de vela, assim, que eu tenho. Aí, tipo, eu guardo os euros que sobra da viagem, porque a moeda da Polônia não é euro. Então, eu guardo junto com os documentos essa latinha de dinheiro. Aí, tipo, eu pensei que ela já tinha olhado. E não. Caramba, que incrível. Então, realmente tem essa conexão. Só que as pessoas, elas optam por não enxergar. Mas como tem tanta prova, né? Assim, pelo menos com... Tem muita coisa que tem prova, só que a mídia não dá força, sabe? E mesmo quando você mostra muitos estudos para as pessoas, tem muita gente ainda com a mente fechada a ponto de não querer acreditar, sabe? Então, para mim, a projeção astral é E boa aí... para isso, para me comunicar com pessoas que já foram. Então, você tem total razão. Veio até um insetoide participar aqui dessa. Para mim, serve para isso, para se comunicar com pessoas que já foram e para autoconhecimento. E aí, eu queria saber o que isso mudou na tua vida. Tipo, mudou alguma coisa? Essa experiência? Mudou, com certeza. Assim, a regressão não foi a projeção astral que eu tive. A projeção astral que eu tive foi realmente, tipo, sair, ver no corpo dormindo e tudo mais. E aquilo me despertou mais interesse. E eu comecei a estudar mais a fundo o assunto para ter o máximo de informações possíveis para caso eu sair, der certo. Assim, sabe? Não dá merda lá fora. O que me trava hoje em dia, assim, até os últimos instantes da saída, sabe quando você começa a ouvir aquele que é tipo, vai sair? Um estalo, assim. Eu fico com medo, muito medo. Eu tenho muito medo de ver algo, principalmente em casa. Então, toda vez eu começo a perceber, tipo, o EV, eu começo a perceber esses estalos, ou meio que um zumbido, e meu coração começa a disparar. Nesse curto período eu chego a ficar suado, tenho muito medo. Então isso acaba impedindo uma experiência. Na vez que eu consegui fazer, eu não lembro do processo passo a passo, eu não lembro de sentir o EV. E aí, como eu não estava tão consciente no momento da saída, eu só me percebi já fora do corpo, o medo não me atrapalhou. Sim. Então, hoje em dia, assim, já centenas de vezes que eu cheguei muito perto, e pelo fato de estar muito perto, eu fico com medo, meu coração acelera e eu não consigo sair. E o coração acelerado é um dos primeiros fatores desse impedimento, porque aí você começa a sentir o seu coração, tipo, no corpo astral e no corpo físico, e aí você cancela, sabe? Aí já era. Então, eu não sei ainda o que fazer para tirar o medo. Não é falta de informação, porque eu sei que não vai ter riscos, sabe? Sim. Tem muito mais sentido ter riscos de eu sair inconsciente do que de eu sair consciente. Claro, mas não é o suficiente, sabe? Eu não sei ainda o que fazer, mas uma hora eu acho que eu descubro. Uma hora, talvez não seja um momento. Às vezes faz parte do processo também, né? Tipo, você tem que passar por isso, entendeu? Sim, eu acredito que deva ter um motivo para eu estar passar tanto tempo empenhado nisso e não conseguir, sabe? Eu acho. Não acredito que seja o mesmo caso que você... não acredito, porque chega tão perto.
ou seja, um implante de ter medo, né? Tipo, o O cara com implante medo do na medo. hora, H. Tipo Maravilhoso. um despertador, peraí, quase saindo do corpo, gera medo. Gerar medo. Esse é o Gerar programa do implante. Às vezes pode ser. Se for, nossa, deu Eu muito não certo implante bom da descartaria. Priola. Esse é bom, hein? Esse é do Porra, bom. nossa, os caras usaram a tecnologia muito boa. É, Porque não que discuto. medo que dá. Mas É, isso foi muito positivo pra minha vida, porque eu acabei estudando espiritualidade, assim, muito, muito. E meu pai, ele é de centro espírita já há muitos anos, e ele dá curso da parte teórica de espiritismo, da parte científica de espiritismo no centro que ele ia antes, né? Ele não vai mais. Sim. Mas ele era um curso, assim, de 4 anos. Então, tudo que eu tinha de dúvida, eu perguntava pro meu pai, ele sabia responder e tinha livro de referência. Então, assim, eu sempre tive uma biblioteca em casa, de todo tipo de Isso é assunto muito bom. possível. Então, depois da projeção, depois que eu descobri a possibilidade da projeção astral, sempre aparecia dúvida que acabava chegando em alguma parte mais científica. Por isso que eu gostei muito da Mônica Medeiros, porque ela fala muito sobre essa parte científica, e eu gosto muito. Sim. Sempre informação a mais, eu acredito que não vai ser negativo na hora de eu conseguir ter a experiência, né? E ajudou bastante, tirou bastante do meu ceticismo, e muitas perguntas que eu nunca havia feito antes com relação à espiritualidade, eu passei a fazer depois de começar a ler esses livros, né? Então, foi encaixando os quebra-cabeça, assim, das minhas questões espirituais, sabe? Eu passei a ser um pouco menos cético. Ajudou bastante. Faz total sentido. O que ajuda também nas próprias experiências do canal, né? Porque Sim, sim. eu acho o tema do teu canal assim, tipo, não tem em outro. Eu não vi, nem gringo, nem no Brasil, outro canal igual o seu. Idêntico eu nunca vi. Tem gringos que... Tem um cara chamado Matt Davila. Ah, Eu eu não sei sei quem de é. onde ele é, mas ele Acho faz que ele é experiências americano. também. É americano. Mas não é nesse Mas... nível, assim, tipo, que ele Não, vai não, a é bem fundo e diferente. realmente ele se dedica, tipo, 30 dias fazendo tal coisa. Isso, ele tem uns Eu nunca 30 vi. dias, mas são umas experiências de 30 dias que são muito... Quase que uma trend do YouTube, sabe? 30 dias tomando banho frio. Sim. Tem algumas coisas que são trends do YouTube, ele faz essas trends. Mas alguém que testa tudo eu nunca vi também. Então, eu acho a temática do seu canal muito legal e por isso que, quando eu fiquei sabendo que o Doug me assistia, eu falei, eu tenho que trazer ele aqui, porque aí as pessoas vão conhecendo. E eu gosto de indicar coisas legais para as pessoas, sabe assim? E, tipo, Que eu acho que honra, tem meu. muito da energia Obrigado. também. Tipo, as pessoas ao assistirem você, elas estão consumindo a tua energia. E que é uma energia bacana, entendeu? Então, eu acho legal indicar pessoas com energias legais para as pessoas. Então, por isso que eu te chamei. E às vezes ajuda muito a pessoa também sair um pouco da caixinha, sabe? Tipo, Concordo. começar a se interessar por algum assunto diferente, né? Porque eu testo muita coisa diferente. Acontece muito a minha vida fica diferente depois de tal experiência. Sim. E o objetivo é fazer as pessoas tentarem sair do padrão, sabe? Fugir um pouquinho da zona de conforto, testar algo novo. Esse é o objetivo principal do canal, além de gravar as minhas experiências, né? É de passar para as pessoas aquela sensação de vou tentar fazer algo diferente. Então, gente, esse foi o Doug Flamino para vocês. Se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar o canal dele tanto aqui na descrição, quanto nos cards e nas telas finais aparecendo também. Eu gosto muito, pessoalmente falando, então eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E ele testa na prática aquilo que eu falo no canal, então é da hora. Não é verdade? Opa, tô aí pra tudo. Gente, esse foi o vídeo. Espero de verdade que você tenha gostado. Não perca! Semana que vem, na sexta-feira, tem entrevista sobre a Serra do Ouro. Várias revelações. Olha, se eu fosse vocês, eu não perdia, tá? Porque assim, já tá pronto, tá top, tá maravilhoso. E, inclusive, aproveitando aqui o ensejo, eu gostaria de agradecer muito ao Doug por ter participado aqui do canal. Gente, foi assim, uma collab total espontânea. Ele me mencionou no canal dele, tipo, vai ver os vídeos da Carol que é legal. Aí eu super gosto dele, uma amiga minha mandou, falou, olha, ele falou de você. Eu falei, gente, que legal. E foi assim, deu super certo, parceria top. Então, eu vou deixar pra vocês o canal dele, aparecendo aqui nas telas finais, pra você se inscrever. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Goodbye!